Paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Antes de começar, vou deixar o meu pedido, deixe o seu like. Seu like é muito importante para nós, porque através do seu like nós podemos averiguar que essa palavra está alcançando os corações de uma forma sobrenatural, que Deus está falando através da minha vida ao teu coração. E você que está ouvindo essa mensagem, sabe que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, transmita. Como? Compartilhando. Você que tem participado, tem recebido os vídeos e ouvido as mensagens, mas ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos dar visibilidade para que nós possamos fazer o ID do Senhor. Porque a palavra diz, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então a intenção aqui, queridos, é alcançar vidas, é resgatar vidas do laço e do império das trevas. É tirar as vidas que estão andando a passos largos para o inferno. É mostrar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é o único e suficiente Deus. Aquele que pode mudar a situação, aquele que pode transformar o nosso coração, aquele que pode mudar a nossa mentalidade, abrir os nossos olhos espirituais e nos dar visão de águia, para que nós possamos continuar buscando a sua face, andando nos seus preceitos, nos seus princípios e nos seus caminhos, e buscando ser a imagem e semelhança do Deus vivo, e fazer aquilo que agrada a Deus. Hoje eu queria meditar um pouco na palavra do Senhor e Deus trouxe ao meu coração a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que está no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, que diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo Paulo está aqui elogiando a fé daqueles irmãos que, quando se converteram dos seus caminhos, quando se converteram dos seus pecados, quando saíram da idolatria e voltaram os olhos aos céus a buscar a face do Senhor, do Deus vivo, do Deus único, do Deus verdadeiro, a compreender que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que só em Jesus havia salvação, eles também, no momento em que eles se convertem, eles começam a sofrer perseguições e tribulações. Por isso que Paulo fala que eles experimentaram exatamente a mesma coisa. Porque quando eles se convertem, eles começam a sofrer retaliações daqueles que ainda não haviam se convertido. E muitas das vezes, queridos, nós passamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos pessoas que muitas das vezes tripudiam,
esnobam, nos afrontam, nos enfrentam por causa da nossa fé. Mas nós temos que ter a convicção de que servimos ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Os Tessalonicenses, eles passaram pela tribulação, pelas perseguições, mas eles permaneceram na fé em Cristo Jesus, porque a palavra do apóstolo e dos seus cooperadores foi uma palavra viva, foi a palavra de Deus, como até hoje ela é viva e eficaz, que penetra entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma, é como espada de dois gumes. Ela vem dizendo que a palavra é como espada de dois gumes, que vai entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma. Sabe por quê? A palavra do Senhor é esquadrinhozinhos de coração. Ela vai no profundo, ela vai no escondido. E aqueles que dão ouvido à voz do Senhor, que permitem que essa palavra entre no seu coração, é impossível permanecer da mesma forma. É impossível continuar sendo exatamente a mesma pessoa. É impossível fazer sempre as mesmas coisas, porque quem tem o Espírito Santo é ensinado, é redarguido, é corrigido, é conduzido pelo caminho do Senhor, para fazer e servir o propósito do Senhor. Os Tessalonicenses, quando se convertem da idolatria, dos seus costumes e tradições que não levavam a lugar nenhum, e se rendem aos pés da cruz e se rendem a Jesus Cristo, eles agora ali, eles passam a ser testemunhas vivas no comportamento da fé, da plenitude da palavra. Eles buscam a caminhar diante daquele que vive e daquele que reina. E isso traz ao coração do apóstolo alegria, porque ele sabe que através desse testemunho a obra não foi inútil, a obra não foi vã, porque houve ali conversão total, conversão plena, conversão real. Nós precisamos viver essa conversão todos os dias, a conversão de sermos filhos do Deus vivo e andarmos segundo os princípios e os propósitos daquele que vive, daquele que reina. Darmos ouvidos à voz do Senhor e permitir que o Senhor nos trate, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos transforme. Para isso nós temos que permitir que Ele adentre no profundo e no escondido do nosso coração. Mude o nosso caráter, limpa o nosso coração de todo pecado, de toda obra humana, de toda obra diabólica, e que nós tenhamos a convicção de fé, confiança no poder do nome daquele que vive e daquele que reina. Esse vídeo é para te dizer que Jesus ainda é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, ele não falha, nele não há sombra de variação, porque ele é o mesmo, querido. E ele pode transformar a tua história. Mas e você? Tem feito o quê? Tem buscado como? Tem desejado ir ao encontro desse Deus vivo? Tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo quando Deus fala ao teu coração? Ou só chora diante da dificuldade, diante da necessidade, diante do problema, mas não toma nenhuma decisão? Mas não busca quem realmente, de fato, pode mudar a tua história. Você tem que se decidir, não dá para ficar em cima do muro, não dá para continuar sendo quem você é e achando que Deus vai fazer tudo o que você quer. Nós temos que olhar para o alvo, olhar para Cristo, buscar no nome de Jesus a presença daquele que vive e daquele que reina. Muitas das vezes Deus permite a luta na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos, para que nós possamos olhar para Ele, buscar a Ele, nos posicionar nele. A resposta para a sua oração é simples: creia no Senhor. Decrete a palavra viva. O socorro do Senhor é certo, Ele é misericordioso. Mas muitas das vezes Deus está esperando você dar um passo em direção à sua casa, em direção à sua presença, em direção à sua palavra.
Que você possa decidir no dia de hoje entregar sua vida para Jesus completamente, plenamente, corpo, alma e coração. Para de se resignar. Para de ficar esperando o dia certo, a hora certa, o momento certo, se você não sabe nem como é que você vai resolver os seus problemas. E se você está entregando tudo na mão de Jesus, solta. Deixa Jesus transformar. Deixa ele começar por você. Deixa ele começar pelo seu caráter. Deixa ele começar pelo seu coração. Deixa ele começar pela sua mente, para que a sua casa seja transformada. Se entregue, se renda. Confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Viva a esperança viva do Deus vivo, do Deus único, do Deus poderoso. Tire a mão da bandeja do diabo. Pare de tentar assimilar tradições com a palavra do Senhor. Dê crédito, dê ouvidos à voz do Senhor. Busque a face dele. Ele quer mudar a tua história. Ele tem poder para mudar a tua história. Mas você tem que aprender a se render, a se entregar. A se posicionar no nome de Jesus diante da cruz. E a confessá-lo como seu único e suficiente Deus. E permitir que mágoas, ressentimentos, raiz de amargura, ódio, raivas, rancor seja tirado do seu coração. Porque aquele que vem para Cristo Jesus é impossível que continue do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, fazendo as mesmas coisas. Quando o Espírito de Deus entra em nosso coração, ele começa a jogar luz sobre as trevas, vida sobre a morte, salvação sobre a perdição, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de procedimento, mudança de maneira de agir. Ele começa a transformar de tal forma que o velho homem morre. E a nova criatura que nasce, ela é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Ela vive, respira o amor de Deus. Ela busca ser instrumento do Senhor por onde ela passar. Então que essa palavra no dia de hoje venha ao teu coração. Que assim como os Tessalonicenses, na sua época, foram ali divisor de águas para Macedônia, para Acaia, para todos os lugares onde se ouviu falar da sua conversão, porque eles mudaram o seu pensamento, mudaram a sua atitude por amor a Cristo, que hoje nós possamos ser também como eles. Influenciar ao mundo a conhecer o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que você possa tomar posicionamento no dia de hoje e andar segundo o propósito e os preceitos da palavra. Jesus te ama, mas ele vai transformar a sua vida a partir do momento que você permitir que ele adentre no profundo e no escondido do teu coração e limpe e transforme a tua mentalidade. Busque a face daquele que vive e daquele que reina. Tenha uma noite abençoada, que essa palavra seja resposta de Deus. Se posicione em Cristo Jesus. Seja você uma bênção.